Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou Ribama Freire e você está no canal Totaltech Informática. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver essa placa aqui de um Lenovo, é um G475. Essa placa aqui, esse notebook, ele estava com o seguinte sintoma: a gente ligava ele e com os 4 segundos ele desligava. Ele acendia o LED, ligava aqui, acendia o LED, com 4 segundos ele desligava. E como nós sabemos, em todas as placas mães, tanto de notebook quanto de desktop, existem as tensões que nós chamamos de tensões primárias, né? São as tensões presentes na placa quando a placa é energizada. Então, quando nós energizamos a placa, antes mesmo de nós ligarmos a placa, ela já tem setores dessa placa que já tem tensões ativas nela, para que quando nós dermos o start na placa, ela comece a funcionar, certo? Então aqui no caso dessa placa aqui, nós vamos ver depois no esquema elétrico. Nós temos que pegar, por exemplo, o esquema de qualquer placa. A primeira coisa que nós procuramos quando nós estamos fazendo análise é saber quais são as tensões primárias, né? Principalmente no caso de placas que não ligam ou de placas que ligam e desligam, né? Então começamos vendo logo as tensões. No caso dessa placa aqui, nós vamos ter aqui 3 bobinas, né? Essa bobina aqui é a PL402, ela tem 5 volts, essa daqui. Essa outra aqui é a PL401, ela tem 3 volts. E essa daqui, que é a PL501, ela não tinha a tensão primária dela, que é 1.1 volts, certo? Então eu vou medir aqui para você ver. Tá aqui o multímetro. Tentar aproximar aqui um pouco para você ver. Eu vou colocar o multímetro aqui. Você tá na escala de tensão DC, 20 volts, né? Você observa aí, eu vou medir aqui a tensão da primeira bobina. Ela tem 5 volts, né? Ela está apenas conectada na tomada. A outra bobina que tem a outra tensão de 3 volts, que é a tensão primária, é essa daqui. Você vai ver, só um minutinho. Ela tem 3.3 volts, certo? E essa daqui, que era para ter 1.1, ela não tinha, mas você está vendo que agora, depois que eu descobri o defeito, eu vou mostrar depois para você. Então ela já passou a ter a tensão de 1.1 volts, certo? Você tá vendo aí, ó, ela tem 1.15, né? Eu fazendo uma análise, eu tinha suspeitado desse capacitor bem aqui, ó, tá? Eu retirei ele, mas aqui continuava sem tensão, certo? Continuava sem tensão. Eu vou tirá-la aqui da tomada. Vou virar aqui a placa. Então, ó, essa tensão aqui de 1.15, 1.14, que era para chegar nessa bobina, ela não estava chegando aqui, certo? Então, ó, analisando pelo esquema, nós vamos ver depois lá no esquema elétrico. Então, analisando o esquema elétrico, né, nós chegamos aqui nesse PWM aqui. Ele gera a tensão de alimentação do MOSFET de alta, do MOSFET de baixa, e ele gera também a tensão que vai até aquela bobina lá, PL501, que é 1.1 volts. Então lá não tinha tensão. Então eu vim para cá, verifiquei aqui, nós vamos ver depois no esquema, eu verifiquei que esse PWM ele estava sendo alimentado no pino 4, tudo certinho, e estava saindo as tensões. Só que essa tensão que vai lá para a bobina, a PL501, que é de 1.1, ela era para sair aqui, passar por o capacitor, pelo resistor, e ela ir direto para lá. O que acontece? Ela saía, mas ela não estava tendo tensão. Daqui para frente ela não passava. Eu fazendo alguns testes aqui com a placa energizada, eu descobri que esse MOSFET aqui, certo? Ele estava com problema, porque ele era para pegar o gate dele era para ser alimentado por uma tensão que sai aqui desse PWM. Então ela sai aqui, vai para o pino de gate. Aí ele pega essa tensão de 1.1, joga
para o dreno. E o que acontece? Esse MOSFET aqui não tinha tensão e esse daqui só tinha tensão no dreno. E a tensão que tinha aqui, que era para ter 1.1, ele tinha 19 volts, então estava todo alterado. E eu fazendo algumas medições, analisando o esquema, vim até aqui nesse ponto de teste aqui, que é um jumper, né? Então aqui era para ter 1.1 volt. Então ela sai do MOSFET, né? E como mais B e vai para outros setores da placa. Mas aqui ele gera uma amostra de 1.1. Quando eu media aqui, tinha 19 volts. E aqui nesse MOSFET também 19 volts. Então aqui não era para ter, aqui era para entrar 1.1 e sair 1.1 mais B. Então aqui tinha 19 e aqui tinha 19. O que foi que eu fiz? Eu fui no esquema e verifiquei. Se você observar, você vai ver que esse MOSFET aqui, que esse jumper aqui, né? Visualmente já dá para você ver, ó. Ele vem, ó, e ele se conecta com esse outro jumper aqui deste outro setor que tem outro PWM. Quando eu medi ele aqui tem 19 e aqui tem 19. Na verdade aqui era para ter 1.1 e esse 1.1 vir para cá e daqui fazer a alimentação de outros setores da placa. O que acontece? Aqui tinha 19 volts e aqui também 19 volts. Eu testei os componentes a frio com a placa desligada, estava tudo normal, os capacitores, resistores, tudo certinho. Aí o que foi que eu fiz? Eu levantei essa parte aqui, né, ó, e verifiquei que bem aqui, ó, você vai ver aqui, ó, tem uns capacitores minúsculos aqui, ó, bem aqui, ó. E aqui o que eu pude observar é que aqui havia oxidação aqui, somente o defeito dessa placa aqui era oxidação. Eu efetuei uma limpeza, ele voltou a ter 1.1 volt lá e esse setor aqui voltou a funcionar normal. E depois eu efetuei mais uma limpeza, né? E a placa voltou a funcionar normalmente, tá certo? Você vai ver aqui, ó. Vou botar ela aqui pro outro lado. Então o que eu queria que você entendesse era isso, né? Os técnicos, a maioria já sabem dessa parte, né? Mas todas as placas, elas têm uma tensão chamada de tensão primária. No caso dessa aqui, ó, a gente vai lá no esquema de qualquer placa e procura as tensões. Elas são chamadas de always, né? Quer dizer sempre. São tensões que estão presentes na placa a partir do momento em que o computador ou a placa ela é energizada, tá? Eu vou energizar ela novamente aqui, ó, certo? Nós vamos fazer aqui mais um teste aqui, vamos verificar a presença da tensão de 1.1 aqui nessa bobina, tá? Então, ó, você vai ver que a tensão já está normal aqui, ó, de 1.15, está presente aqui na placa, tá? Eu vou ligar a placa agora, você vai ver aqui, ó. Eu vou ligar ela, tá? Liga aqui aqui, ó, ela vai acender. Acendeu aqui, ó, tá? O LED e acendeu bem aqui também, ó, tá aceso aqui o LED, ó. E você vai ver, ele não apaga mais aqui, ó, bem que onde tá você vai ver, ó, tá aceso, então a placa está funcionando perfeitamente bem, tá? Então agora nós vamos lá para o esquema elétrico para nós entendermos aí como funciona essa parte das tensões primárias, tá? Então agora nós vamos ver aqui o esquema elétrico, né, da placa mãe do Lenovo, né, o G475. A placa dele é a LA6755. Então aqui nós já vemos no início aqui na página, vamos aqui na página 2, né, ele vai trazer aqui um esquema em blocos, né, da placa. Ele vai mostrar aqui, ó, de forma resumida como é que os componentes da placa se comunicam, né? Eu tenho um vídeo no canal mostrando esse esquema em blocos aqui de uma placa mãe de desktop. Futuramente eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre essa parte aqui também. Bom, mas aqui ele vai mostrar processador, PCH, com a memória que se comunica com o processador, alimentação do vídeo onboard,
alimentação da saída VGA, que é aquela saída de vídeo de 15 pinos que a gente bota no monitor externo, é alimentação HDMI. Então ele vai mostrando aqui quais são as conexões que há entre os vários setores da placa. Ele dá uma ideia geral, certo? Mas o que nós vamos tratar nesse vídeo é a respeito de quando nós pegarmos uma placa, pode ser desktop, pode ser notebook, quando a placa não liga, né? A placa não liga, ou ela liga, foi o caso dessa aqui, ela liga, e essa aqui ligava e com 4 segundos ela desligava. Então a primeira coisa que a gente vai fazer na análise é pegar o esquema e nós vamos procurar as tensões primárias, que são as tensões que tem em todas as placas, tanto de desktop quanto de notebook, né? Então quando a gente energiza a placa, então já é para existir tensões que nós chamamos de tensões primárias que vão estar presentes ali já para preparar para quando nós acionava, né, o power, a placa começar a funcionar todos os setores, certo? Então a nomenclatura que é conhecida essas tensões é chamada de always, né? Tensões always, always quer dizer sempre, né? Então são tensões que vão estar sempre presentes quando a placa estiver energizada. No caso desse esquema aqui, a maioria deles é mais ou menos nesse sentido, né? Eu já fiz uma pesquisa direto, né? No caso dessa placa aqui, certo? Eu já fiz uma pesquisa direta. Eu vim aqui, digitei aqui na barra de pesquisa, né? As letras ALP de Always, né? E mandei procurar, né? Então nós já encontramos bem aqui, ó, uma referência, mas ainda não é o que nos interessa. Nós vamos para a seguinte, né? Ainda não é aqui. E aqui nós chegamos na página 39, aonde são geradas as tensões de 3 e 5 volts, né? Ó, 5 volts always, 5 VALWP, 5 volts always e 3 volts always. Então aqui nós temos o PWM. Esse PWM ele é alimentado no pino 16 com a tensão de 20. E aqui ele gera a tensão aqui no pino 22 e no pino 20, né? Ele gera essa tensão que vai sair aqui com 5 volts. Então no pino 22 ele sai essa tensão chamada boot 1, né? Passa por um resistor e um capacitor e junta com essa que sai no pino 20 e vem até esta bobina, que é aquela bobina que nós medimos lá na placa PL402, onde ela nos dá o valor de 5 volts, né? Que é a tensão que vai estar presente lá quando a placa é energizada, tá? Quando essa tensão passa aqui, certo? Nós vamos encontrar aqui dois MOSFETs, um MOSFET de alta e um MOSFET de baixa, MOSFET de canal N, né? Então aqui como é que eu sei que esse MOSFET é de alta? Porque aqui no gate dele, ó, no pino 4, ele é alimentado por uma tensão que sai do CI, né? Aqui no pino 21 chamada de U-gate, né? U de alta, né? Tensão U-gate, e ela aciona o gate desse MOSFET. E quando essa tensão de 5 volts passa aqui, certo? Que é acionado o gate desse MOSFET, ela é passada aqui do source para o dreno. E aqui do dreno ela passa por esses capacitores. E aqui ela é gerada uma nova tensão chamada RT8205_B+. Então no caso nosso que vai interessar essa parte aqui, né? E esse MOSFET aqui é o MOSFET de baixa. Nós vamos ver aqui. E o source dele é ligado ao terra, né? E aqui o gate dele é acionado por essa tensão que sai do pino chamado L-gate, que é o gate de low, né? De baixa. Ele vem e aciona o gate desse MOSFET, tá certo? Então aqui é gerada esta tensão de 5 volts. Do outro lado, nós vamos ter o mesmo processo, né? Aqui vai sair no pino 11 a tensão de 3 volts. E o boot 2 que sai no pino 9, passa por um resistor e um capacitor, elas se juntam aqui. E aqui ela vai gerar a tensão de 3 volts always. E nós medimos essa tensão na bobina que é a chamada PL401, nós medimos lá na placa, né? Deve estar presente a tensão de 3 volts.
tá certo? Então aqui é a mesma coisa. Aqui o MOSFET de baixa, esse aqui é o L-gate, é a tensão que sai daqui, que aciona o gate do MOSFET de baixa. E o MOSFET de alta, nós temos aqui a saída aqui no pino 10, que é chamada de U-gate, que aciona o gate do MOSFET de alta. Então, quando passa 3 volts aqui, que esse gate é acionado com a tensão que sai do pino 10, essa tensão de 3 volts que ela vai para lá como tensão tensão primária, né? Aqui, né, depois que a placa entra em funcionamento, ele aciona e aqui ele vai passar essa tensão de 3 volts para o outro lado e vai passar por esses capacitores aqui, vai gerar esta tensão que é chamada de V+, que é medida lá no jumper, né, PJ401, certo? Então é dessa forma. A tensão de 1.1 também, tensão primária, ela está aqui na página 40. Mesma coisa, nós temos aqui um CI PWM, né? A alimentação dele, ela vai entrar aqui no pino 4, né? Chamada de VDD. Você vai ver que a tensão que entra aqui, ela já vem lá daquele circuito que nós estávamos olhando na página anterior. Ela vai pegar a tensão de 5 volts always, né? Vai passar por esse resistor e vai alimentar esse CI. E esse CI, ele vai aqui no pino 14, certo? Ele vai na tensão chamada, na saída aqui do pino 14, chamada de boot. Ele vai passar por esse resistor, vai passar por esse capacitor e vai até a bobina chamada PL501, que é o 1.1, a tensão primária, né? 1.1 volts always, né? Então aqui era aquela bobina lá que não estava tendo 1.1, certo? Ela não tinha. O que acontecia? Vou fechar aqui. O que acontecia? Quando eu ia medir aqui, ela não tinha o 1.1 volts. Aqui não funcionava, né? E eu testei todos os componentes a frio, estava tudo certo. Aqui saía a tensão, mas quando chegava aqui, passava daqui, ela já não... A gente não conseguia mais encontrar essa tensão. Mas medindo aqui nesse MOSFET, apenas aqui no dreno dele, nós encontrávamos a tensão de 19 volts. Então não é normal. Aqui era para pegar 1.1, né? E quando entrasse em funcionamento, era para jogar para o outro lado 1.1 e sair aqui nesse jump aqui, o PJ 501, e aqui a gente medir, ó, tá bem aqui, ó, 1.1 volts always, que quando passa pelo jump já é chamado de B+. O que acontecia? Aqui a tensão morria, né? Essa parte aqui do circuito ela ficava sem tensão, e do outro lado desse MOSFET, o MOSFET de alta tinha 19 volts. O que foi que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, peguei aqui essa tensão chamada de B+, certo? E fui sair aqui procurando ela no esquema para ver onde ela se originava, B+. Que é o que nós vamos ver aqui no esquema. Deixa eu subir aqui. Aqui ela, ó, B+, certo? Então, esse jumper aqui, ele tem comunicação com aquele jumper lá onde sai a tensão de 1.1 e vem lá da tensão chamada de 1.1 always. Então sai lá naquele jumper e vem até esse outro. Então aqui vim aqui nesse setor, mostrei lá no vídeo, na placa, havia oxidação desse setor. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma limpeza nesse setor aqui todinho e testei, e a tensão simplesmente voltou a aparecer lá naquela bobina de 1.1 volts, ela apareceu. Então eu voltei e limpei mais uma vez e eu liguei lá e você viu funcionando. Então o defeito desse computador aqui era somente oxidação aqui nesse setor, tá? Mas pelo conhecimento que nós alcançamos na análise do esquema elétrico, nós podemos detectar quaisquer outros defeitos que possam aparecer no computador, no notebook ou no desktop. Fica fácil de nós
descobrirmos fazendo uma análise pelo esquema elétrico, tá bom? Aqui você vai ver aquele PWM lá que gera a tensão de 1.1. Você vai ver aqui, ó, que no pino, tem que o pino 1 é aqui, tá? Pino 2, pino 3, aqui no pino 4 é onde entra a alimentação nele, tá? E aqui no pino 14, que fica bem aqui, ó, esse pino aqui no pino 14 é onde sai a tensão de 1.1, passa por esse resistor de 2.2, por esse capacitor, aí vai para o outro lado da placa, aonde alimenta a bobina lá PL501, que é a tensão de 1.1 volts hours, certo? Então o que estava acontecendo aqui é que esse MOSFET aqui, certo? Aqui é o dreno dele, aqui é o source e aqui é o gate, certo? Então aqui, essa tensão de 1.1 que sai aqui, ela tinha que vir até aqui o source, e aqui o PWM aciona o gate e ela joga essa tensão de 1.1 para cá, para o dreno, e daqui é gerada aquela tensão que vai lá chamada de B+. O que estava acontecendo aqui é que quando energizava a placa, ela saía daqui a tensão e vai lá para aquela bobina PL501, certo? Só que no caminho essa tensão ela era obstruída. E quando a gente chegava aqui para medir esses dois MOSFETs, esse aqui não tinha tensão nenhuma, certo? E esse aqui não tinha tensão nem no source, nem no gate, mas aqui no dreno ele tinha 19 volts. Esses 19 volts aqui, eles apareciam bem aqui nesse jumper, né? É o PJ501. E aqui era onde era para sair a tensão de 1.1, né? 1.1 ali, ela entrava aqui. Quando o gate era acionado, ela passava para o outro lado, gerava ela, saía bem aqui a tensão que era chamada de B+. Então aqui tinha 19 volts, aqui nesses capacitores tinha 19 volts. Nesse test point, 19 volts. E quando eu procurei lá no esquema, você viu lá, como eu mostrei lá no esquema, ele ia lá para o outro circuito de PWM. E lá nós fomos, encontramos lá aquele setor que tinha oxidação. Foi feita a limpeza, certo? Da oxidação, o curto sumiu e aqui voltou a ter 1.1. E essa tensão que sai aqui do pino 14, passa para o outro lado da placa, alimenta a bobina lá PL501 e lá apareceu a tensão de 1.1 volts hours. E assim a placa ligou e funcionou normalmente. Nós vamos ligar ele aqui, vamos ver se ele vai dar vídeo agora, tá? Só um minutinho. Vou acionar aqui, ver se ele vai funcionar. Você tá vendo aí o computador ligado, funcionando, ó. Aqui eu montei somente o vídeo, né? Coloquei o pente de memória. Liguei, ó. Ele deu tela normalmente, viu? Então, conserto realizado com sucesso. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva se você é novo, deixe nos comentários sua opinião, nos ajude na divulgação do nosso trabalho. O seu like, o seu comentário é importante, porque mostra para o YouTube a relevância do nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.